São 11 horas com mais 8 minutos, 21 graus e temperatura. Você está na tua Rádio Cacique no programa Temática. O que acontece é assunto em nossa programação. E como nós temos referido, ao longo dos últimos dias, estamos no mês de setembro, que é também um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo. Em meio a essa pandemia, nunca essa campanha de prevenção ao suicídio se tornou tão necessária. E hoje nós estamos em contato pelo Meet e também através de transmissão no Face com o neurocientista e psicanalista Dr. Fabiano de Abreu, que vai participar do nosso programa e vai falar sobre um dos aspectos que aparece com frequência como um dos fatores associados ao suicídio, que é a depressão. Então estamos aqui com o Dr. Fabiano hoje, através da nossa live, para que nós possamos falar sobre esse tema tão relevante. Doutor Fabiano, muito bom dia, prazer em mais uma vez contar com a sua participação na programação da tua Rádio Cacique. Tudo bem? Prazer é todo meu. E aí, doutor Fabiano, então nós temos um mês que é voltado exatamente para que a gente possa falar sobre esse tema, que tem também um tabu muito grande entre as pessoas. Nem sempre se fala sobre isso. Quando acontece, é o impacto profundo na vida da família, da sociedade, a morte por suicídio. Como é que o senhor vem analisando toda essa questão e a importância do mês de setembro para que nós falemos sobre isso? Exatamente. Muitas pessoas, às vezes, julgam o comportamento da outra, a depressão. Muitas pessoas falam, depressão nada, tem que pensar positivo e tal. Mas só sabe realmente quem viveu ou vive a depressão. E você tem a perda da razão, você não tem a consciência, então você acaba cometendo as atitudes que você não pensa. Então pode ser algo impulsivo. 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Isso são estudos que revelam. Ou seja, imagina se você pudesse, alguém próximo a você, se você pudesse dar aquela mão amiga, ou aquela conversa, ou se posicionar de maneira que pode contar comigo, por exemplo, você poderia evitar um relapso de uma pessoa que comete o suicídio. E hoje a Organização Mundial da Saúde revela que quase 1 milhão de pessoas em todo o mundo tiram a vida por ano por suicídio, doutor Fabiano. Exatamente. O que me preocupou no Brasil e fez eu começar a fazer a pesquisa em relação a isso é que o Brasil, em 2019, foi considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo. Ou seja, se é o país mais ansioso, logo é o país mais estressado, porque o estresse é uma reação, está vinculada à ansiedade. E o estresse em si, ele leva à depressão. Não só a ansiedade potencializada, ela causa disfunção nos neurotransmissores, assim como o estresse também causa essa disfunção. Porque o que são os neurotransmissores? São os mensageiros químicos do nosso cérebro. Um neurônio se comunica com o outro através desses mensageiros químicos. Eles controlam o nosso humor, nosso sono, satisfação. É chamado de o neurotransmissor da felicidade, no geral, do bem-estar. Então, quando há uma disfunção, você vai ter uma disfunção geral, você vai ter problemas que pode ocasionar a depressão, inclusive. A depressão, ela é uma disfunção nesses neurotransmissores. Mais de um, no caso, dopamina, serotonina, então são vários que eles, no final, eles trabalham como em conjunto, um depende do outro, Então, se você tem uma disfunção, ela se causa uma disfunção generalizada. E a depressão leva ao suicídio, ou seja, você tem uma disfunção e é por isso que você pode cometer este ato. Tem também aquele suicídio de vingança do momento, Teve um caso, há muitos anos atrás, de um filho de um amigo meu, jovem, que a menina terminou com ele e ele entrou em pânico do término, não aceitou e ele se matou. Ele quis chamar atenção se matando. E é o que eu digo, não adianta nada, porque a menina hoje já está casada com outra pessoa e já até esqueceu, é uma mera lembrança. Na verdade, ele afetou o pai dele. Mas, de certa forma, o próprio pai dele, o psicólogo na época, disse para o pai dele que ele não ficasse mal em relação a isso, porque o que o filho fez
ele não merecia, né? Ou seja, você não merece que ele tenha feito isso e te atingir dessa maneira, então você não pode segurar, se agarrar a isso. Ou seja, não adiantou nada. E mesmo assim, essa atitude dele de querer se vingar, de querer mostrar, chamar atenção, não deixa de ser uma disfunção também. Não deixa de ser uma disfunção que fez ele perder a razão para cometer um ato desse, que não é um ato inteligente. Hoje você está mal, amanhã tudo muda. Então não é um ato inteligente você cometer atos impulsivos, impensáveis, que vão trazer consequências que não têm volta. Doutor Fabiano, essa questão da morte sempre está relacionada à própria vida, né? E como buscar um valor diferenciado para a vida e até mesmo para suportar essas pressões, essa corrida desenfreada desse mundo moderno e que leva as pessoas, como o senhor falou, a casos, né, de estresse, do estresse, ansiedade, depressão. Quer dizer, era uma montanha-russa, né, que a pessoa vai descendo. Como valorizar a vida, doutor Fabiano? A gente tem que criar uma filosofia de vida, no caso. Nós não podemos esquecer que não existe outra vida. Porque se existisse até então, a gente saberia. Por mais que a pessoa tenha uma crença religiosa, não tem problema. Você pode acreditar que vai ter uma vida após a morte. Mas até então, você não lembra de outra vida. Então, é o que nós temos. Então, a gente tem que zelar por ela. Porque hoje você está mal, amanhã você vai estar bem. Um dia você vai se aposentar, um dia você vai usufruir de tudo que você fez na sua vida, você vai viver uma vida de verdade. Então a gente tem que ter comportamentos, hábitos para levar uma vida melhor. Existem vidas melhores. Se você sabe que tem vidas melhores, por que não fazer da sua vida uma vida melhor? E hoje se fala bastante em sentido de vida, em propósito, como uma forma de procurar exatamente esse momento de valorização, doutor Fabiano, né? A pessoa sair do seu eixo, do seu umbigo para olhar ao entorno e encontrar um novo rumo para a sua existência. Exato. Olha, eu sou uma pessoa que eu penso muito, faço um autoconhecimento o tempo inteiro. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei, aí caramba, eu tenho 5 reuniões por videoconferência, tenho que fazer isso, aquilo outro, e eu queria fazer aquela outra coisa e não vou poder fazer, já estou adiando. Mas eu pensei, não, calma aí, são só coisas para fazer. Vou fazer as minhas coisas, resolvê-las, e se eu não puder fazer aquela hoje, eu faço amanhã. Eu coloco minhas metas já determinadas, e vou sempre fazendo as mais difíceis primeiro para deixar as mais fáceis para depois. E as reuniões que eu não posso deixar de fazer, porque faz parte do meu trabalho, eu vou ter que encontrar ânimo, busco ânimo para fazer, porque logo vai passar. Então, a primeira coisa que eu faço de manhã eu não estou tomando café da manhã, porque eu criei uma rotina agora de fazer um jejum até meio-dia, e aí meio-dia eu faço aquela alimentação colorida, né? A dieta do Mediterrâneo. Né? Então, eu acordo, tomo meu cafezinho e vou fazer minha ginástica, vou para a esteira, né? Porque aí eu estou liberando hormônios e neurotransmissores da felicidade. Então, eu estou controlando esses neurotransmissores, estou produzindo eles para me dar uma sensação melhor. Né? Então, é uma dieta que eu estou fazendo para emagrecer, então está incluído não tomar o café da manhã, mas não é para todo mundo fazer isso, né? Isso é uma dieta com nutricionista. Então, aí, depois da minha ginástica, eu começo a escrever as minhas teses. Eu tenho muitas teses que eu escrevo diariamente, para depois almoçar e começar o meu trabalho. Ou seja, eu crio metas o tempo inteiro para resolver. E quando eu me pego em meio a tanta ansiedade, eu uso a minha ansiedade a meu favor. A gente tem que ter um controle mental. O nome disso se chama inteligência emocional. Se aquilo ali te afeta, você tem que pensar o porquê que aquilo te afeta e tentar fazer um autocontrole para que aquilo não te... É uma obrigação? Não tem como fugir? Faça. Depois que você fazer, você se livra. Acabou. Não tem que se preocupar. Uhum. Essa questão hoje do planejamento é muito importante para a nossa vida, estabelecimento de metas, de dar também um direcionamento para aquilo que a gente faz, doutor Fabiano. Exato, é uma organização. Eu, por exemplo, hoje é quarta-feira, não é isso? É, quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Eu já sei que sábado eu vou levar meus filhos para tomar banho de rio. Então, eu já estou contente, porque sábado
eu vou tirar uma tarde para ficar à beira do rio. Então, eu vou trabalhar quarta, quinta e sexta feliz, porque sábado eu terei o meu momento. Só que eu tenho a consciência de que se esse momento fosse todos os dias, eu não ia valorizar tanto este momento. Ou seja, o Rio sábado vai ser muito bom, porque não é todo dia. Então, como é raro, como é de vez em quando, como é só no final de semana, eu valorizo muito mais. Se fossem todos os dias, eu não ia valorizar o banho de rio. Então, organizar a vida. Dia de semana temos que trabalhar, temos que ter a nossa rotina. E fazer de uma rotina que seja boa, que te dê uma satisfação. O meu trabalho é chato, aquilo está chato. Então, faça outras coisas que não seja tão chato para que o trabalho possa superar. Você possa encontrar um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, eu sempre digo isso. Se você beber água de menos, faz mal. Beber água de mais, faz mal. Então, se você tem um trabalho que não está te satisfazendo, enquanto você não troca de trabalho de forma organizada, para não tomar prejuízos, você faz outras coisas, como se alimentar bem, fazer exercício, fazer uma boa caminhada, ou então, depois do trabalho, à noite, antes de dormir, eu vou ver um filme bom, um filme alegre, ou uma sériezinha de 30 minutos apenas para não atrapalhar meu sono. Né? Também não vou ler notícias negativas antes de dormir. Não faz sentido. Se eu pegar antes de dormir, ficar lendo as notícias, eu vou ativar a minha ansiedade, porque a ansiedade é o quê? É a pendência de resolver problemas. Então, você está consumindo problemas antes de dormir, você vai ter insônia, porque a ansiedade vai desregular esses neurotransmissores. Principalmente o neurotransmissor do sono, a melatonina. Ela é feita para dormir. Então, a noite é feita para dormir. Se você pegar à noite, ficar lendo notícias negativas e liberar neurotransmissores de quando está acordado, você vai causar uma disfunção no neurotransmissor do que você tem que dormir, que é a melatonina. E aí ele não vai produzir adequadamente. Aí começa a disfunção dele, porque ele é produzido no mesmo lugar da serotonina. Aí você está produzindo serotonina, deixando de produzir melatonina, aí começa a disfunção aí à noite. E isso vai acarretar de dia. Eu sempre falo, a noite é feita para dormir. 11 horas, horário bom, de noite, não de madrugada. Porque se você dorme 11 horas, você acorda às 7, 8 horas de sono. E às 7 está amanhecendo. Então tá bom. Doutor Fabiano, essa é uma característica da nossa sociedade imediatista e com baixa tolerância à frustração. O senhor falava do caso, né, do jovem que teve um rompimento nessa relação afetiva, não suporta essa dor, quer vingar-se da outra pessoa. Mas, de um modo geral, a gente percebe isso, essa correria diária, a busca por resultados materiais e, muitas vezes, em comprometimento com a vida afetiva. De que forma orientar as pessoas para uma mudança nessa forma de entender o mundo e de viver? A gente está viciado. É interessante isso que eu vou falar agora. Eu escrevi uma tese esses dias sobre isso. Inclusive, vai ser minha tese do doutorado agora. Estamos viciados em dopamina. Como assim? Dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Nós nos esquecemos de que somos os mesmos dos Homo sapiens. Dentro da nossa linha cronológica evolutiva, nós tivemos uma mudança abrupta demais quando que o nosso código genético ainda é aquele que caçava, que dormia nas cavernas, que plantava. Porque são milhares de anos de evolução, só que são poucos mil anos de uma nova realidade e algumas centenas de anos de uma outra realidade. Só que quando nascemos, o nosso código genético ele já está pré-determinado, mas de acordo com o que era antigamente, não agora. Então, hoje em dia, nós criamos diversas metas e conquistas e obrigações de conquistar todo o tempo. Então, a ansiedade, ela existia para a gente fugir do perigo, para a gente resolver nossas pendências, e hoje nós criamos milhares de pendências. Olha que interessante. Aí vamos lá. Aí você cria milhares de pendências, e aí você, a cada uma que você resolve, você libera a dopamina, que é o neurotransmissor da conquista. Só que a dopamina é o mesmo neurotransmissor que o usuário de droga ativa. Ou seja, aquele viciado em droga, ele fica em êxtase porque ele está liberando dopamina. É a sensação de recompensa e felicidade todo o tempo. Então, quando ele para de tomar, ele fica dependente daquilo, porque o organismo quer mais e mais e mais.
É a gente estar liberando dopamina o tempo inteiro, porque a gente está arrumando tanta coisa para fazer, para conquistar, tanta necessidade de grandes conquistas, que a gente está liberando dopamina o tempo inteiro. Quando a gente para um pouquinho de liberar, por causa de uma quarentena, de um confinamento, o organismo pede. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar. Aí que começa o consumismo. Porque o consumismo não é só a cultura e o marketing que fazem. É a necessidade de você comprar, adquirir o produto, liberar a dopamina da conquista. Só que a sua pendência, ela não é o produto. São outras pendências que liberam, que aumentam a tua ansiedade. Aí você compra aquele bem, aquela blusa, não sei o que seja, aí você fica feliz, blusa nova, mas você não resolveu a tua pendência. Você está enganando o seu próprio organismo. Aí no dia seguinte ela já não é mais nova, ela já não é mais tão interessante, você tem que comprar outra. Aí o tempo todo você está comprando para poder liberar essa dopamina. E na verdade você não está resolvendo, a pendência está lá, porque o teu organismo ele pede para resolver aquilo que você não está conseguindo resolver, de tanta meta que você coloca. E quanto mais metas você não resolve, mais pendências você tem, mais ativa a sua ansiedade. Nós já temos hoje o vírus que não está em nossas mãos resolver. Temos a questão econômica que não está em nossas mãos resolver. Então, isso já é uma pendência. Já aumenta a ansiedade. Nós hoje temos uma ansiedade também aumentada porque nós não estamos utilizando a nossa ansiedade. Nós utilizávamos naquela rotina que a gente tinha. Por exemplo, a pessoa acordava, tomava o café da manhã, pegava o ônibus, chegava no trabalho. Isso tudo é uma conquista. Café da manhã, conquistei. Liberei a dopamina, conquista. Consegui chegar no ponto de ônibus a tempo. Conquista. Consegui chegar no trabalho a tempo. Conquista. As coisas de trabalho que eu vou fazer, conquista. Você está usando a tua ansiedade. Hoje em dia, no confinamento em casa, você não está usando a ansiedade, ainda está aumentando a sua ansiedade com os problemas que você não consegue resolver. Aí você vai para a mídia social discutir com as pessoas, aumentando ainda a sua ansiedade. No final, é um bando de coisas aumentando a sua ansiedade, suas conexões negativas estão se potencializando, você está liberando um campo de futebol de jogadores da negatividade. E aonde está a felicidade? Aonde está o que você precisa? Essa dopamina de conquista, você começa a inventar conquista, e aí começa essa disfunção toda. Nós somos uma geração doente. Somos uma geração doente. E a gente tem que começar a pensar na nossa máquina orgânica. Nossa máquina orgânica é mais ou menos igual ao carro. Você tem que manter ele limpo, pintado, pneu, óleo, gasolina. A gente é uma máquina orgânica. A gente tem que olhar para a nossa mente e começar a cuidar dessa máquina orgânica, ou todos vão ter problema no futuro. Já temos muitos problemas já. E está tudo relacionado a essa falta, a essa falha, esse código genético pré-determinado do que temos que fazer, e a gente está burlando tudo isso. Né? É o que eu falo, por exemplo, uma outra questão. Uma vez eu falei com um jornalista isso. A sensação de solidão ou a solidão. Porque a mídia social faz com que as pessoas estejam mais solitárias, etc. Eu falei, exatamente. E isso está causando problemas, porque em nosso código genético está o convívio. Ou seja, a gente só evoluiu porque a gente passou a viver em família. Nós somos seres frágeis demais. Nós só temos o cérebro evoluído, somos frágeis. A gente vivia em família, em grupo, como nômades, para poder sobreviver. E hoje em dia, a gente não está mais unido, não está fazendo convívio, não está com as pessoas mais. E aí o nosso organismo sente a falta. Está no inconsciente, está na nossa memória primitiva. E a gente sente essa falta do convívio. Doutor Fabiano, nesse sentido, né, que dicas, que orientações o senhor poderia nos transmitir nesse momento, né, de crise, de pandemia, em que também há muitas pessoas com ideação suicida, ansiosas, medicadas, que é outro problema sério, né? As pessoas não têm paciência para uma mudança, querem uma solução rápida e já apelam para a medicalização a todo custo, né? O que fazer, que orientações o senhor poderia nos transmitir? Não existe solução rápida. Se você fizer um estudo básico de todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, profissional, o que seja, levou tempo. Então, não existe mudança rápida. Bom, a ansiedade em si, o estresse, quando não chegou ainda a uma depressão, é mais fácil de resolver.
A depressão é uma outra situação. Ou seja, se você está sentindo, a pessoa está sentindo que está muito ansiosa, está muito estressada, ela tem que procurar, tem que fazer um autoconhecimento e procurar métodos, meios, comportamentos e hábitos para poder aliviar, resolver este problema. Não está conseguindo resolver, procura um psicólogo, procura um psicanalista. Eu não tenho dinheiro para pagar um psicanalista. Eu atendo vários clientes de graça aqui pelo Instituto Gaio, que é membro da Unesco. Eu fiz o meu mestrado e eu tive que atender clientes e, mesmo depois de formado, eu continuei atendendo clientes que são pacientes que não têm condição financeira de pagar. Então, você tem vários institutos que você pode procurar para fazer terapia gratuita, provando que não tem condições financeiras. Se você não consegue resolver a sua ansiedade, o estresse, não consegue ter esse controle, a inteligência emocional é você ter a razão mais do que a emoção, não deixar a emoção vencer a razão. Você tem que ter esse equilíbrio, mas sempre pensar racionalmente sobre si mesmo para você tentar cuidar de si. Então, utilizar a inteligência emocional dentro do autoconhecimento, eu chamo de meditação, não é você juntar o polegar com o indicador, não. Por exemplo, eu tenho uma oliveira aqui, eu adoro essa oliveira, porque ela é muito antiga, então tem uma coisa com ela, e aí eu sento no pé da oliveira, porque a natureza faz parte de nós evoluímos junto à natureza, e também os mesmos componentes que tem na natureza tem no nosso corpo, então nós somos a natureza. E aí eu me junto à natureza para fazer um autoconhecimento, relaxar, utilizar da inteligência emocional para saber as medidas certas para sair daquela situação que me incomoda. Então, com comportamentos e hábitos. Não está conseguindo fazer isso? Procure um profissional. Antes que você chegue à depressão. Aí vamos à depressão. Porque quando você resolve antes, você resolve sem uso de medicamentos. Quando a pessoa está em depressão, que já é necessário o uso de medicamentos, realmente é melhor usar medicamento, mas não por conta própria. Isso não existe. Não existe você tomar medicamento para depressão por conta própria. Isso é loucura. Isso é loucura. Tem gente que vai lá na farmácia, compra um ansiolítico. Já leu a bula do ansiolítico, para saber? O ansiolítico causa dependência. É uma droga. Eu tenho um caso na família de desmame, ou seja, para tirar a pessoa do vício do ansiolítico Rivotril. Porque o Rivotril ele tem que ser tomado até 6 meses. O Rivotril ele tem que ser tomado, dependendo do caso da pessoa, durante um período determinado e parar. Aí a pessoa tomou anos da vida dele e não consegue largar. E é incrível que o desmame é você tirar o medicamento aos poucos. E a pessoa tem todos os comportamentos, os sintomas de um ex-usuário de droga, que parou de usar droga, são os mesmos sintomas. Porque é uma droga. Então, assim, se a pessoa está em depressão, ela tem uma disfunção nos neurotransmissores. É necessário, sim, medicamento para regular. É diferente, você não chegou à depressão ainda, então a disfunção que você tem pode ser salva. E aí você não precisa usar o medicamento. Mas se é necessário a disfunção, use o medicamento. É melhor usar o medicamento do que morrer. Usa o medicamento para controlar. Depois de controlar no tempo certo, um médico, psiquiatra, um médico, é diferente. Psicólogo, psicanalista, para quando você não está em depressão. Está em depressão, procura um psiquiatra. E aí ele vai passar o medicamento no tempo certo, até para poder tirar no tempo certo depois de regular. Então existe uma diferença entre tomar medicamento quando você está desregulado para regular e você tomar medicamento quando ainda não chegou a uma desregulação a ponto de ter que tomar um remédio. Perfeitamente. Tudo é uma questão, então, de saber a intervenção certa no momento certo e essa questão que o senhor aborda, né, de uma mudança no estilo de vida, de comportamento, para evitar que nós adoeçamos mais do que já estamos, como o senhor falou, vivemos uma sociedade que está doente, doutor Fabiano. Exatamente. É o estilo de vida. Por exemplo, neuroplasticidade cerebral. Muito se fala sobre isso. A neuroplasticidade cerebral nada mais é do que você mudar os seus hábitos. Quando você muda os seus hábitos, você liga novas conexões do cérebro. E quando você reforça essas conexões, chamada de sinapse, você tende a ter uma memorização melhor e retarda doenças da velhice, como demência, por exemplo. Se você fizer uma neuroplasticidade cerebral, você pode retardar demência. Se você tem uma
alguém na família com mal de Alzheimer, essas doenças que levam à demência, por exemplo, você pode retardar ou até não ter. E as doenças da velhice em si, as demências que você pode ter, principalmente cognitiva, com a neuroplasticidade cerebral você evita de ter essas doenças. Que são o quê? As mudanças de hábito. Não está boa a sua vida do jeito que está, então começa a mudar. Muda a sua rotina, muda os seus hábitos. Hoje em dia, em vez de usar a internet para ficar batendo boca, usa a internet para buscar coisas relacionadas à saúde, a comportamento. Está tão fácil hoje em dia. Dieta, tudo isso influencia. Também você não pode pensar que eu vou fazer uma dieta e está tudo resolvido, vou ficar deitado em casa. Não adianta nada. Só o alimento não adianta nada. Pelo contrário, o comportamento é mais importante do que o próprio alimento. E o próprio comportamento te leva a uma boa alimentação. Então, o comportamento é a priori. É nisso que a gente tem que pensar. Doutor Fabiano, uma ouvinte pergunta se existe medicação leve que não gera dependência para ansiedade ou depressão. Existe, por exemplo, você, antes de dormir, um suco de maracujá, um chá de camomila, né, na base da alimentação mesmo. Tem os remédios manipulados? Tem sim. Que são naturais? Ótimo. Tudo que for natural é bom. Com cuidado. Com cuidado. Teve, por exemplo, um paciente, não faz muito tempo, porque ele tem esquizofrenia e agora ele perdeu o controle e tal. O que ele fez? O que ele anda fazendo? Ele está tomando medicamento? Tá sim. Mas ele está totalmente descontrolado. Vamos lá, o que ele está fazendo? Ele está fumando maconha. Pô. Aí, por exemplo, então quer dizer que se usar remédio natural, eu vou resolver o problema, então eu vou fumar maconha. Sabe qual é o componente da maconha, por acaso? Eu, quando eu fiz o meu pós-universitário em neurociência em Harvard, uma das matérias que a gente teve é a maconha e a produção. O nosso próprio organismo já produz o mesmo componente que tem na maconha. E a maconha, ela te leva, sim, à demência. Ela pode, sim, a gente já produz no nosso organismo, não precisa de algo externo. Então, é como se fosse o remédio. Ou seja, você já produz. Aí você pega externamente, coloca lá dentro, o teu organismo começa a pensar que não há necessidade mais de produzir. E fica dependendo daquilo que você coloca externamente. E sim, pode causar, por maior... Eu não estou aqui com politicagem, com posição, estou com ciência, eu falo de ciência. Ou seja, é uma substância que pode sim causar demência. Tem pessoas que o uso é importante, se faz necessário. Sim, eu aprovo, inclusive. Existem doenças que, se você fizer o uso da maconha, você pode se curar, você pode não sentir os sintomas, ter uma vida melhor. Tem que usar realmente. Mas é porque você não está produzindo lá dentro. Então, é como um medicamento. Se você está em depressão, tem que tomar. Se é uma disfunção, aquilo está te ajudando, toma. Mas porque você tem disfunção. Mas se você tem uma vida que existe chance, existe meios de equilibrar, de produzir da forma corretamente, utilize os meios naturais, principalmente que a gente sabe que dá certo. Doutor Fabiano, nós queremos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de atender o nosso convite e através do Meet, nessa live também do Face, né? Foi muito bom tê-lo com a gente aqui no programa, nos trazendo esses esclarecimentos, né? O senhor que está atualmente residindo em Portugal, né? Exato, estou aqui em Portugal, estou em Castelo de Paiva, terra do vinho. Eu optei por vir para cá porque minha família é portuguesa e também eu queria ficar sossegado. Uma bela escolha, portanto, né? Doutor Fabiano, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor, para a família que está também, né, assessorando, nos acompanhando, a esposa, né? A gente viu que o senhor comentou isso aí, né, na preparação da nossa live. Bom trabalho aí, sempre à disposição. Ela mandou trocar a blusa, disse que a blusa que eu estava não estava bonita, eu tive que trocar. Temos que caprichar aí na imagem, né? Também faz parte. É verdade. Olha, se depender de mim, eu fico de chinelo o dia todo. Que maravilha. Foi um prazer muito grande, um grande abraço mais uma vez, tudo de bom, doutor Fabiano. Um prazer, obrigado, parabéns pelo programa. Então está aí o doutor Fernando de Abreu, né, nesta live que nós fizemos pelo Facebook e através do Meet, trazendo informações nesse Setembro Amarelo, em meio à pandemia. Aí. Nunca essa campanha de prevenção ao suicídio foi tão necessária, diz doutor Fabiano de Abreu, que é neurocientista.